do silêncio. O poder do silêncio. Eu vou estar lendo em Eclesiástico 3, de 1 ao 7. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Brilhante. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Então, aqui fala, tempo de calar e tempo de falar. Como nós temos lidado com esse tempo de falar e esse tempo de calar, né? Nós precisamos analisar esse versículo, principalmente quando a gente está lidando com a nossa família, né? E também nos nossos círculos de amizade, nos familiares, dos nossos esposos, né? Você tem se posicionado diante das afrontas? Como você tem se posicionado diante das afrontas, né? Aí a Bíblia, eu vou ler aqui em 1 Pedro, só um minutinho. 1 Pedro, do 1 ao 5. É, não, 1 Pedro 3, só um minuto, irmãos. 3, do 1 ao 5. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a, a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês, ela não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, ela esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam se adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Muitas vezes, né, hoje em dia, por falta de sabedoria, muitas mulheres elas estão destruindo, né, as suas casas. Elas estão plantando no coração dos seus filhos raízes ruins e lá na frente, com certeza, nós vamos colher, né? Muitas, né, têm transformado suas casas num campo de batalha, né? Quando a nossa casa, ela tem que ser um lugar de refúgio. A nossa casa, ela tem que ser um lugar de paz. Como o seu marido, ele vai sentir vontade de voltar para casa, ainda mais se ele não for cristão, se a sua casa, né, ela é esse campo de batalha, né? Que nós possamos refletir, né? Qual tem sido o nosso posicionamento, né? Quando o nosso marido fala algo que a gente não gosta, ou quando os nossos filhos falam algo que a gente não gosta, e a gente, de primeiro momento, já estoura, já fala, e, e isso, há muito tempo, Deus trabalhou em mim, com a situação do meu filho, né?
eu aprendi muito a ficar calada, porque eu acho que Deus estava me treinando desde lá de trás para que hoje, né, eu pudesse ouvir mais e falar menos. Eu vou ler Provérbios 17:28. Vou ler aqui um pouquinho de Bíblia, irmãs. 17:28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. E o Provérbios 21:23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E o Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quantas vezes nós nos arrependemos daquilo que nós falamos? Quantas vezes nós poderíamos ter ficado calada naquele momento e, e só falar para Deus, né? O que que aconteceu ali? Esses dias aconteceu algo comigo. O meu esposo ele fez algo que eu não gostei e eu fiquei chateada porque ele deveria ter falado comigo o que ele ia fazer e ele não falou. E eu não falei nada. Eu só falei assim, Deus, o senhor viu, né? Aí tá, aí eu fui trabalhar e aí ele me ligou e falou assim, eu queria te pedir perdão porque eu fiz isso e, e eu sei que eu deveria ter falado com você e não agi certo. Falei, não, tudo bem, mas eu não gostei realmente. Mas se eu tivesse brigado ali naquele momento, né, eu teria talvez perdido a oportunidade. Talvez, né, Deus estava me testando, não sei. Mas eu teria perdido a oportunidade. Eu só falei para Deus, Deus, se fosse o contrário, ele não gostaria. Então, assim, quem nos justifica é Deus. Em Tiago 3, só um minutinho. Tiago 3:10, versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu li até o versículo 12. Que nós sejamos prudentes no nosso falar. As palavras, elas têm muito poder. E depois que a gente lança elas, depois que nós falamos elas machucam, elas criam cicatrizes, criam feridas, né? Às vezes, uma palavra, ela machuca mais do que um tapa, né? E que nós possamos ter sabedoria. E essa sabedoria a gente só tem se a gente pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo sabedoria para falar, sabedoria para como se expressar. Às vezes não é o que a gente fala, mas é como a gente fala, né? Por exemplo, se chegar até você, né, uma fofoca, não repassa, porque vai depender de você, se aquilo ali vai morrer em você ou se você vai passar para frente. Filtre o que você ouve. Deus nos deu uma boca e dois ouvidos, né? Então, que nós possamos filtrar se vale a pena ou não passar certas coisas para frente, né?
Às vezes, é melhor você parar por ali, entendeu? E aquilo não seguir em frente. O silêncio, ele te dá autoridade. Se você já conviveu com uma pessoa que fala demais, você sabe que mal damos crédito para essas pessoas. Você nem escuta o que ela está falando. Quem fala muito não aprende, porque ele não consegue se calar para ouvir. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, né? Cuidado com as suas palavras com os seus filhos. Não haja na ira, né? É melhor você ficar ali em silêncio, pedir para a criança se retirar e depois você vai lá e corrige. Eu fui mãe muito nova. Eu fui mãe com 18 anos. E o meu primeiro filho, eu bati muito e não era cristã também. Não conhecia a palavra. E hoje o Isaac, só de eu olhar para ele, ele já me respeita, já me obedece. Eu não preciso falar nada. Teve um dia que ele me irritou e eu dei um tapa nele. Hum. Gente, ele chorou assim horrores e eu fiquei mais triste comigo mesma. Depois eu pedi perdão e expliquei para ele que ele tinha que me obedecer e tal. Então, vale mais a pena você sentar, conversar, né? Ficar em silêncio ali naquele momento, porque quando você age com ira, a ira machuca, ela não ensina. Depois você conversa e aí sim vai ter aprendizado, vai ter vai ter algo em que a criança vai poder aprender. Sobre os familiares dos nossos maridos. Quando a gente casa, mas vem o pacote inteiro, né? Que nós possamos, se nós não tivermos, né, numa reunião de família, coisas boas para falar, que nós possamos mais ouvir do que falar. Não desonre o seu sogro, a sua sogra, as suas cunhadas, porque a desonra, ela não traz bênção para você, ela não traz bênção para sua casa. Quando você desonra os pais dele, você está automaticamente desonrando ele. Se você, se ele desonrar a sua família, ele também está desonrando você, né? E tenho certeza que nós não vamos gostar, né? E em relacionamentos, né, de amizades, que nós possamos também vigiar, né? A mesma coisa. Porque às vezes nós temos aquela pessoa como amiga, mas aquela amiga ela tem outra amiga, e aí talvez aquela amiga ela vai contar para outras pessoas, né? E isso não é bom, né? Se você tem o seu líder seu pastor, seu líder, né, em que você confia, que você possa ir lá pedir oração, pedir um discernimento, né, pedir que ajude você em oração, porque às vezes você vai na inocência e aquilo ali pode te gerar um grande problema, né? E, e por último, o que eu quero deixar para vocês é que deixe o Espírito Santo trabalhar em vocês. Sejam sábios, né? Que possamos ouvir mais e falar menos. Hoje, com essa situação toda do meu marido, tem hora que eu não quero nem falar, porque às vezes acho que ele fica o dia inteiro sozinho e, e aí ele às vezes fica sem paciência e às vezes eu preciso assim engolir, ficar quieta para poder, né, dar ter aquela sabedoria para poder
né? Não me arrepender depois daquilo que a gente fala. E é isso, irmãs, que nós possamos aprender que o silêncio também ele é que ele é também uma arma que vai nos proteger de nós nos arrependermos daquilo que nós falamos, de nós causarmos ferida nas pessoas, de nós às vezes magoarmos aquelas pessoas, né, que nós amamos, porque aqui naquele momento ali da raiva, naquele momento ali que a pessoa fala algo que você quer rebater, aquele momento ali você pode machucar alguém, você pode ferir alguém. E às vezes é melhor você não responder e conversar depois. Conversar depois, chegar para a pessoa e falar: Ô, fulano, ó, você falou aquilo, mas eu não gostei. E aí a pessoa vai, né, vai analisar também quando os ânimos estiverem mais calmos. E é isso, irmãs, que nós possamos aprender a usar, né, a nossa língua, porque hoje mesmo, né, é, deixa eu só ler aqui um versículo que eu li na minha célula, só um minutinho, só um minuto. É, o que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Mas não era esse. É aquele que o poder da vida e da morte estão no poder da língua, né? Quem bem é, usa, né, colhe dos seus frutos. Então, essa é a palavra que eu trouxe e, e é isso. Que como que nós vamos ganhar, né, as pessoas, como nós vamos dar bons testemunhos, como nós vamos resgatar as pessoas, né, que às vezes olham para você e você será a única Bíblia que elas vão ler, né? Se nós não falarmos menos e escutarmos mais, se nós não tivermos a sabedoria no falar, no, no se expressar, né? E é isso. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Amém, glória a Deus. Irmã Sueli, pode falar. Não, eu só abri para falar amém mesmo. Eu queria pontuar uma coisa, né, que eu fico aqui impressionada como é o mover de Deus. Na segunda-feira eu trago a palavra na minha célula. Eu não tinha preparado palavra nenhuma, porque às vezes eu tenho muitas palavras que eu quero falar, mas não é o que Deus quer. E eu sempre assim, tipo, eu falei assim: "Ah, eu vou acordar de madrugada e vou ver o que é que Deus quer". Eu não acordei de madrugada, eu acordei 5 e pouca. Eu fiz: "Eita, Deus vai falar o quê?" Era essa palavra, Provérbios 18, 21, né? Que a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabe que eu falei um monte de coisa, mas eu só sei os versículos, porque se eu pensar aqui na minha cabeça o que foi que eu falei, eu não sei. Porque é impressionante, né? A gente prega pra gente. E eu vivi uma situação no domingo à noite que o Espírito Santo estava me repreendendo. E aí, quando foi de madrugada, veio essa palavra da língua. E agora aqui estou eu ouvindo a mesma palavra. E o Espírito é o mesmo, né, gente? A gente só vem testificar quando Deus está tentando falar conosco. Aí eu tava numa situação na minha casa, que fui orar e tal, tal, tal. E aí chega um momento no final do dia, né? As mães sabem que a gente tá cansada, a gente tá exausta. E aí meu marido, sei lá, veio, né, com aquelas. Mas eu já sabia, gente, que era a provocação do diabo, não era do meu marido. Mas mesmo sabendo, minhas irmãs, eu não consegui segurar minha língua. Isso foi no domingo, antes de chegar a palavra da segunda. E aí eu tava vindo da oração, lá glorificando a Deus. Daqui a pouco saiu da oração. Quem conseguiu segurar a língua? Eu não consegui. Falei. Besteira.
Uma besteira. Só que era tão coisa do diabo, tão coisa do diabo, que meu marido fez assim: repita o que você falou. E eu falei de novo. Repeti o que eu falei. Aí depois o Espírito Santo falou na mesma hora: tu tá orando por libertação e tá dando legalidade ao diabo. Aí eu quase que eu meto minha cara na terra e me afundo. Mas é isso, gente. A nossa palavra, ela dá legalidade ao diabo. Ele espera só sair da nossa boca. Então ele vem para nossa mente. Eu estava muito meditando sobre o campo de batalha da mente. Eu comprei até um livro. Então primeiro ele vem na mente, porque aí vai gerar o que é que vai sair. Às vezes não passa nem na mente, às vezes vem da alma, que é da emoção. É por isso que a gente pode sentir tudo, mas a gente não pode falar nada. E aí vem a importância do silêncio. E hoje a palavra que Ellen, que é uma amiga minha que está na célula comigo, botou no grupo é justamente que Jesus, quando eu estava lá no Calvário, falou que a alma dele estava angustiada, mas Jesus não pediu para livrar ele daquela hora. Ele falou, na mesma hora, ele mesmo repreendeu a própria alma. Minha alma está angustiada, mas pedirei eu para me livrar dessa hora, eu vim para essa hora. Então, Jesus já colocou a alma dele no lugar. Tipo assim, você tá angustiada, você tá passando mal. E, tipo, às vezes a gente tem que colocar a nossa natureza, nossa carne no lugar. A gente tá estressada, a gente quer falar tudo, mas a gente não pode falar nada. Porque o que a gente falar, Satanás vai usar. E vai dar legalidade pra ele estar lá no trono de Deus pedindo mais tempo na vida dos nossos familiares, na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos. E o nosso Deus é de justiça. Tem misericórdia, mas tem justiça. E é isso. Nós estamos produzindo na nossa palavra, com a nossa boca, a vida e a morte. E é mais real do que conseguimos imaginar. E hoje, para fechar aqui, eu estava até falando na minha célula também isso. Às vezes a gente não entende os planos de Deus. E eu fiz assim, nossa, mas Deus me libertou do nada, assim. Tipo assim, eu não esperava. Mas aí veio a primeira palavra de irmã Cleides foi: tem tempo para tudo. Só que o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo me lembrou? Um dia eu estava no meu trabalho, pouco tempo antes de eu me converter. E eu estava aqui brincando com as meninas aqui do trabalho, porque eu ia pra igreja no domingo, chegava na segunda, era a mesma vida. Aí elas gastando com minha cara, tipo, crente meia crente, meia mundo chegou, não sei quem, orou, era essas brincadeiras. Nesse dia, eu falei assim: não se preocupe não, gente. Até o final do ano eu estarei convertida. E hoje, quando eu estava falando acerca disso, né, da palavra, dos planos de Deus, que Deus prepara tudo, eu fiquei pensando, o Espírito Santo fez assim, tá vendo? Que não é nada por acaso. Aquela palavra que você falou ali, você achou que era brincadeira, mas Deus, ele conhece o nosso coração, e Deus, ele sondou naquele momento o meu coração, e é o que Deus estava esperando para agir e entrar na minha vida. Foi através da palavra. E eu estava profetizando naquele momento. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu não fazia ideia, porque eu estava perdida. Eu nem me lembrava disso, gente. Esse veio à minha memória hoje. E aí, falando da situação, a gente estava até falando de Cornélio, né? Que enquanto Deus estava lá trabalhando com Cornélio, ele já estava preparando Pedro para ir lá pregar. Foi a palavra que Mari trouxe no estudo. E foi isso que o Espírito Santo me lembrou. Enquanto eu não estava nem sabendo o que eu estava fazendo, Deus, ele estava sondando. E as nossas palavras também vão para o memorial de Deus. Então é bom que nós venhamos filtrar, né? Só isso mesmo. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Para encerrar, vamos fazer uma oração ou vai cantar mais um louvor? Hein, Jéssica? A irmã, se alguém. A irmã Cida quer louvar, a irmã Cida, um hino pra gente. É a nossa cantora. Acho que tá. Irmã Cida? Eu acho que ela não tá podendo, não. Ou canta você, você tem uma voz linda também. Ai, então tá bom. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Deus. Obrigada por essa noite. Aleluia. Santo, santo, santo. Oi, abalaia, Senhor. Vem falar conosco, Jesus. Nesta noite, Jesus, que vem com cura, proteção. Aleluia.
Ai, santo, santo. Nossa, eu veio uma música aqui na minha cabeça, eu não faço ideia por quê, mas eu vou louvar essa música. Ai, Isso, louve. aleluia, Deus, obrigada por esse dia. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Aleluia. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Hoje Cristo Cristo quer quer libertar. libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, elas não mais te satisfarão. Aleluia. Meu amigo, hoje Hoje tu tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que nós vamos entender essa mensagem como nós temos duas escolhas com a nossa língua, vida ou morte, que nós vamos aceitar, o que nós vamos proclamar, o que nós vamos profetizar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse hino. Pai, que nós venhamos refletir nessa noite, Pai, meditar, meu Deus, no poder que há na palavra, sim. Pela palavra tu criastes tudo. Pela palavra houve luz. Pela palavra houve todas as coisas na terra. Ó Deus, e o Senhor é a palavra. O Senhor é o verbo. Pai, que nós venhamos estar cada vez mais conectadas com o Teu Santo Espírito, para que nós venhamos falar menos de nós e mais de Ti, para que o Teu Espírito possa